paz, igreja. É com um grande temor e tremor, né, que nós se apresentamos diante do nosso Deus, né? Nesse domingo, um domingo meio preguiçoso, né? Um domingo que eu creio que o Senhor marcou a hora junto conosco. E a semana que se passou, né? Nós recebemos a escala um tempo atrás, né? Um pouco antes, né? E aí quando eu vi o meu nome lá em oração, eu já, caramba, né? Começa a se passar tudo aquilo que você já viveu lá atrás, sabe? O tempo como passou, as experiências que você já teve com Deus e a situação a qual você se encontra, diferente, se é para bom, para ruim, diferente. Você começa a falar, nossa, até aqui no Senhor, ajudou o Senhor, né? E confesso que até uns 2 dias atrás, um pouquinho menos, eu tinha pensado em vários textos de trazer para a igreja, pensado em algumas situações, tipo, vou falar sobre isso, na abertura, 5 minutinhos ali, na abertura. E o Senhor então me trouxe essa palavra, lá em Lamentações 3, versículo 22. Lamentações de Jeremias, capítulo número 3, versículo 22. E o 23 também, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é o seu amor, em outras traduções. Irmãos, eu não sei a motivação, o porquê você veio aqui. Não sei. Mas eu tenho certeza, quando você abrir os olhos, a causa de nós não sermos mortos, quando nós abrimos os olhos, é a misericórdia do Senhor que se renovou essa manhã. Isso eu tenho a plena certeza, tá? Não importa o que você fez, o que deixou de fazer, não importa. O nosso Deus, Ele é amor e misericordioso. E essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Muitas vezes, o pecado, o que ele nos faz? Ele nos afasta. Tem uma pequena parábola que é muito até interessante, e eu, num certo tempo da minha vida, na caminhada cristã, eu me deparei com ela e tive a prova real, que ela realmente existe, que é o seguinte: o lobo, quando o lobo quer pegar as ovelhas, o que ele faz? Ele vai cercando, ele olha uma ovelha que está meio fraca, e ele vai cercando essa ovelha, e ela dispersa das outras ovelhas, ela se isola aquela ovelha, ela isola ela do bando. Para quê? Para que seja uma presa mais fácil. E isso na minha vida eu tive a prova real. O tempo foi passando e eu fui me afastando, sabe? Fui me afastando, não somente da igreja física, mas também de um pouco da palavra de Deus, me afastando de orar, deixando de lado, sabe? Fui me afastando. E isso é a prova real que essa parábola, o lobo, que é o nosso inimigo, o diabo, ele nos afasta. Então, irmãos, tenhamos cuidado com isso. E pode ter certeza, não sei o que se passou, como foi essa semana, mas tenha certeza que quando você abrir os olhos hoje, a causa de você não sermos consumidos é porque se renovou a misericórdia do Senhor. Então convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar a nosso Deus, buscar a Ele e ser sincero com Ele, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai e também Jesus, nosso irmão. Soberano Deus, Pai querido, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por hoje, Deus, pelo dia, Senhor, que se nasceu, o dia que está se findando, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor,
Pois a tua palavra nos fala, Senhor, que a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu, Pai, és fiel e digno, Senhor, de toda adoração, Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, continue conosco, Senhor. Continue conosco, Pai. Continue conosco e fala, Pai, a cada coração aqui, Pai. Aquele que veio buscar a cura, Senhor. Entrega, Senhor, a cura a ele, Pai. Aquele que veio agradecer, Senhor, receba, Senhor, o louvor, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. O Senhor conhece, Pai, a motivação do coração de cada um aqui, Senhor. Pai, então, Senhor, por isso, Pai, quero te agradecer, Deus. Crendo, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Pai. Senhor, eu não sei, Pai, o que se passa no coração dessa pessoa, Deus. Eu não sei, Senhor, o tamanho dessa angústia, Pai. Eu não sei, Senhor, o motivo disso, Pai. Mas eu sei que o Senhor é Deus, Pai. Que o Senhor nunca nos abandonou, Pai. O Senhor nunca nos abandonou. Não importa o que essa pessoa passou, Deus. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, Senhor, eu te peço, Senhor, imunda os corações aqui nessa noite, Senhor, com a sua alegria e com o seu amor, Deus. Pai, transborda os corações aqui, Pai, com o teu amor, Deus. Senhor, com a certeza da salvação, com a certeza que essa pessoa é filho amado, Senhor. Transborda, Senhor, transborda, Pai, até que ela não possa, Senhor, ficar de pé, Pai, com o tamanho do seu amor, Deus. Pai, por favor, Senhor, nós pedimos, Pai. Pai, pedimos, Senhor, transborda-nos, Pai, com o seu amor, Deus. Pai, por sua palavra fala, onde abundou o pecado, superabundará a graça, superabundou o seu amor, Deus. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Crendo, Senhor, que o Senhor continuará conosco e fará grandes coisas no nosso meio, Pai. Pai, queremos te agradecer, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Graça e paz seja com a igreja, amém? Amém. Diga para quem está do seu lado, que bom que você veio. Aleluia. Algo que eu quero compartilhar com a igreja, algo que eu tenho refletido e veio ao meu coração assim, essa frase, que é muito conhecida, só que traz para a gente uma reflexão. Com certeza você já ouviu essa frase, viu em Facebook, em Instagram, aqueles stories e tal. Só vive o propósito. Só vive o propósito quem suporta o processo. E essa frase está assim latejando em mim, que só vive realmente um propósito quem suporta o processo. Aí eu fui buscar assim no dicionário o que é o significado da palavra propósito. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. Propósito é aquilo que se busca alcançar. Um objetivo, uma finalidade, um intuito. Qual que é o propósito na sua vida? Ih, pastor, posso começar? 1, 2... Aleluia! Temos que ter propósitos. Tem até um livro, né? Uma vida com propósitos, né? Qual que é o teu propósito? Você consegue pensar em alguma coisa nesse momento? Talvez alguém está pensando, me aproximar de Deus. Buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus. Alguém está pensando, meu propósito? Estudar, passar num concurso. Não sei. Meu propósito? Melhorar de vida, não sei. Mas nós temos que ter um propósito na nossa vida. E o processo que vai nos levar a esse propósito, processo, no dicionário, é uma ação continuada. Ou seja, o processo é uma coisa que você tem que, dia a dia, é uma ação continuada, uma realização contínua e prolongada de alguma atividade.
É um andamento, é um desenvolvimento. E pasmem, está no dicionário. Processo diz andamento, vírgula, desenvolvimento, vírgula, marcha. Quem estava aqui numa quinta-feira, na outra, que eu ministrei sobre marche. Marche. E ainda falei que o marchar traz esse sentido de continuidade, de constância. Você não vê um exército marchando todo descompassado. É um ritmo e uma constância. E quando você vê um exército que marcha, o exército... Alguém já viu um desfile assim? Eles ficam olhando para o lado, se distraindo? Ficam olhando para trás o que passou? Hã? Sim ou não? Não. E aí, eu lembrei da passagem, não precisa abrir, que está em Êxodo 14:15. Naquele episódio onde o Senhor tinha todo um propósito para o povo, tirando eles da escravidão, tirando eles do Egito. E aí, de repente, eles se veem diante de uma situação, encurralados, saindo do Egito, sendo perseguidos, os inimigos vindo, querendo os alcançar, com ameaça de morte. Mas daí eles se veem à frente do que? Do mar vermelho. E o povo começa naquela hora murmurar. Teria sido melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito. E às vezes é nesse momento que é crucial, que esse momento, o que a gente vai fazer é o que eu posso chamar de processo. É aí que muitos ou vão ou não vão. E tem gente que escolhe não ir por causa da dificuldade. E quem não vai é alcançado pelo inimigo. Só que aí o Senhor vem com uma palavra para Moisés, que começou a clamar a Yahweh. E qual foi a palavra de Deus para Moisés? Porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, diga ao povo que continue o processo. E é aí que nós precisamos entender que o processo, nós vamos enfrentar obstáculos. Vai ter obstáculos. Vai ter coisas à nossa frente que talvez aos nossos olhos é impossível. Mas é aí que você tem que entender que você quer viver o propósito. A tua fé faz o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Não é o natural. É natural um mar vermelho se abrir e o povo passar a pé seco? É natural, igreja? É sobrenatural. E o que fez o mar se abrir? Continuar o processo. Eu tenho uma palavra que Deus está nos libertando do Egito, e não é porque agora tem um obstáculo que parou o propósito de Deus. E às vezes é aí que muitos desistem. Como se o propósito de Deus estivesse em jogo, porque apareceu um mar na frente. Uma muralha, não sei. E eu quero te lembrar hoje, Deus é aquele que derruba muralhas. Deus é aquele que abre um caminho no mar e faz a pé seco o seu povo passar. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos ser movidos por esse propósito, entendendo que precisamos continuar esse processo, essa marcha. E não importa se tem algo difícil à nossa frente. Não importa. Diga para quem está só, não importa. O que importa é o propósito. Se você continuar o processo, se você continuar a tua marcha, pastora, mas tem um mar na frente. Que a tua fé possa crer que você marchando, você que vai viver um propósito, o mar vai se abrir. Porque você tem fé. E eu continuo batendo numa tecla que eu já falei aqui, vou falar de novo, porque quando o Espírito Santo manda a gente falar,
Tem coisa que Jesus falou um monte de vezes. É porque era para o povo gravar no coração. Quando ele fala em verdade eu vos digo. Ele fala duas vezes, em verdade eu vos digo. O tempo que a igreja, unidade comum em Cristo, está vivendo, é um tempo profético. Que quem está atento ao que o Espírito Santo está ministrando, está trazendo esse sobrenatural também para a sua vida, para a sua família. Eu não sei o que é para você quando você olha as coisas que estão acontecendo aqui no nosso meio. É como se do céu o Senhor bradasse: igreja, não há impossíveis para mim. Toda vez que eu olho para esse terreno, não há impossíveis para mim, diz o Senhor. E estamos vivendo o processo agora, para que vai chegar o dia de viver o propósito. Eu estou suportando o processo para viver o propósito. Esse terreno tem um propósito, que é o quê? Ser deixa eu trazer o gauchê, um baita estacionamento. Um baita estacionamento. E vai ter uma churrasqueira ali também. Essa churrasco. É um processo. Se a gente não entende que tem que suportar o processo, você não vai viver o propósito. Se desde o momento a gente não tivesse uma visão de enxergar o que pode se tornar, você não sai do lugar. Só que agora veja isso quando Deus quer trazer essa mensagem para a tua vida, para a tua história. Quando você olha, nossa, um terreno, uma casa de madeira, velha. Quem não entende o processo, não consegue, eu consigo enxergar um estacionamento, tudo de paver, tudo de paver. Eu já fiz os cálculos, vai custar uns 20 e poucos mil reais. Tô nem aí. Deus vai cumprir. Deus vai dar o melhor para nós como igreja. Deus vai dar o melhor. Vamos primeiro botar brito. Não. Eu vou buscar com a minha fé. E creio que vai ter mais gente aqui para 2 ligar aqui na terra, vai ser ligado no céu. Paver já. Paver. Tudo de paver. 20 e poucos mil reais. Não tem problema. Eu me lembro dos milagres que vivemos aqui. E isso eu estou trazendo para a minha vida também. Porque Deus está fazendo coisas novas também na minha vida. Logo compartilharemos. Viram um stories que o Michael publicou? Tem umas coisas acontecendo. Porque, gente, o tempo profético aqui da igreja tem que refletir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu negócio. Porque Deus está falando, Deus está ministrando. Que não há impossíveis, que nós que vamos suportar o processo, nós vamos viver o propósito. E pode ver que o processo está andando ali. A casa foi vendida, a casa foi demolida, o cara já carregou uns 80%, 90% da casa. Quem não tem essa visão, está vendo o caos ali. Parece o caos mesmo. Às vezes dá vontade de... O que vai dar isso aqui? Aí eu me lembro de tudo que vivemos aqui, de como estava, o processo que foi. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes na nossa vida o processo vai causar um desconforto. O processo às vezes não é assim tão agradável. Mas o processo precisa acontecer para se viver o propósito. Aqui, para haver esse propósito de ampliação da área do culto, irmãos do céu, eu perdi as contas quanto remédio que eu tomei que me atacava rinite, sinusite. Vim aqui, poeira.
quando se quebrou essas paredes aqui, era algo profético, como dizer, eu vou alargar o espaço, eu vou alargar as tuas tendas. Só que você precisa passar pelo processo. E às vezes na nossa vida, para a gente viver algo novo, tem coisa velha que precisa sair. E para sair, não é fácil. Essa parede estava agarrada. Estava agarrada. Na coluna, na viga agarrada. Mas veio abaixo. Porque nós queríamos viver um propósito diferente, algo novo. E eu pergunto, o que precisa ser demolido na tua casa? Aqui na tua casa. Você é templo do Espírito Santo. O que precisa mudar de lugar? O que precisa ser jogado o entulho fora? Passe pelo processo para você viver um propósito lindo e maravilhoso do Senhor. Amém? Então, essa marcha que vem da palavra processo, essa marcha, lembra que o Senhor falou, por que clamas a mim? Marcha. Ou seja, continua, tenha fé. Ai, mas apareceu isso. Deus abre mar. Deus faz muralha cair. E isso faz a gente viver algo não natural, mas sobrenatural. E o que nós, como igreja, temos vivido é sobrenatural. Não tem explicação. Não tem. Até hoje, pagamos nesse mês para a glória do Senhor a 5ª parcela. E todo mês estamos conseguindo pagar antes do dia 20, que é o vencimento. Não tem explicação natural. E eu não fico procurando em pessoas. Lembra que eu ministrei do censo de Davi? Uma palavra que Davi começou a contar quanto de exército tinha e Deus o repreendeu. Desde aquele dia que Deus ministrou aquela palavra, eu não quero nem saber de onde que vem. Meu coração está no Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. E nós temos vivido. Mas você entende que para você viver o sobrenatural, você precisa estar diante, às vezes, de um mar e ter essa atitude. Mesmo que o mar esteja, eu vou seguir. Eu vou dar o passo de fé. Eu vou pisar e a coisa vai acontecer. Porque foi assim, primeiro pisou para depois abrir. O Senhor não falou, eis que eu vou abrir. Quando você vê que está bem abertinho, bem sequinho, você vai... Não, é o contrário. Gente, fé é o contrário. Primeiro você crê, para depois você ver. Isso é fé. E eu acho que até o último dia da minha vida eu ainda vou estar aprendendo sobre fé. E eu quero viver pela fé. Você quer viver pela fé? Ou você quer viver só do que, tipo assim, só do teu natural? Eu não quero viver do natural. Eu não quero viver só do que eu contabilizo entrada e saída cada mês. Eu não. Sou filha do rei, sou filha do dono do ouro e da prata. Eu quero me abrir para viver coisas novas, sobrenatural, milagres. Você também quer? Para que a tua vida seja um testemunho para a glória de Deus? E o povo marchou, né? Marchou. Tem a história. Tanto é que o caminho do Senhor se abriu ali, e depois que o povo passou, o mar se fechou. E Faraó e o seu exército, morreram. O Senhor, Ele abençoou o seu povo. E o povo de Deus foi viver, aconteceu o que aconteceu, teve aqueles que espiaram a terra e não creram. Mas teve quem espiou a terra e creu que o Senhor ia dar. E aconteceu que o povo peregrinou no deserto. Quanto tempo? 40 anos. Como que o povo foi sustentado? Com o mana. Só que abre a sua Bíblia. Êxodo 16, verso 35.
Êxodo 16, verso 35. Vou ler na versão King James. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Entendido aqui? Até. O que é a palavra até? Um limite. 40 anos o povo comeu o maná, até que chegou numa terra habitável, até as fronteiras de Canaã. Você já vai entender. Agora abre em Josué 5:12. Josué 5, versículo 12. Eu vou ler na King James e depois na Almeida Revista e Atualizada versão. Josué 5:12. Ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte, o que aconteceu? Cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram o maná. Todavia, deste ano em diante, começaram a se alimentar dos frutos da terra de Canaã. Vou ler na Almeida Revista e Atualizada, outra versão. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, diga naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Não sei se você está entendendo. Tem um texto, não precisa abrir, Daniel 2:21, que diz que Deus é aquele que muda os tempos e as estações. Essa geração era uma geração que se cresceu ali uma nova geração, acostumada a receber o maná que caía do céu, algo sobrenatural. E às vezes também na nossa vida nós vivemos algo sobrenatural que vem do céu para nossas vidas. Só que tinha um propósito aqui, Deus tinha um propósito daquele povo. Não era só peregrinar no deserto. Eles tinham um propósito, um objetivo final, que era o quê? A terra prometida. A terra que mana leite e mel. No dia que eles entraram nessa terra, passaram ali o Jordão, adentraram essa terra e comeram daquele fruto, cessou o maná, porque eles começaram a comer das novidades da terra de Canaã. Quero dizer que assim é na nossa vida. Deus muda tempos e estações. E às vezes, porque cessou o maná, não quer dizer que agora não terá provisão, mas terá uma provisão de uma maneira diferente. Se antes Deus fazia o impossível, amém? Porque era algo, impossível ao homem no deserto, onde que ia ter comida? Caía do céu. Mas agora o mesmo Deus é aquele que ia abençoar o fruto que aquele povo ia plantar. Eles iam colher e comer dos frutos. Então eu declaro sobre a tua vida esse tempo onde você colocar as tuas mãos, aquilo que você produzir nessa terra que o Senhor te fez entrar. Você fala, nossa, mas estou vivendo um tempo diferente. Antes, talvez vinha de um jeito assim, tão automático, e agora? Calma, Deus é fiel. Do fruto das tuas mãos, do teu trabalho, você vai plantar, você vai colher, e como este povo, você vai comer das novidades da terra. Você vai conhecer Deus de uma maneira diferente.
aquele que abençoa a tua semeadura, aquele que faz você colher com fartura, e você vai sentir tanto prazer, você vai dizer, que gostoso esse fruto desta terra que o Senhor me deu por herança. Que essa terra é boa, e há uma prosperidade para você nessa terra. E eu profetizo na tua vida que você vai comer das novidades da terra que o Senhor está te colocando. Aleluia! Deus, Ele é fiel. Só que, irmãos, nós podemos viver momentos como esse povo viveu o sobrenatural. Entrou porque a terra, gente, não foi assim. Ah, passamos uma fronteira? É a terra! Eles foram conquistando. Não é assim? Foram conquistando. E cada terra tinha os seus desafios, tinha os gigantes, Jericó tinha as muralhas, e assim eles foram. Eles foram indo, avançando, conquistando. Só que o Senhor sempre disse para eles, nessa terra que eu estou dando para vocês, permaneçam fiéis a mim. Não adorem outros deuses. Uma série de coisas que eu aqui mesmo já preguei em outros temas. O Senhor falava que não era para os filhos darem os filhos, filhas em casamento com outro povo, que não fosse povo de Deus. Uma série de orientações que o Senhor dava. Só que o que começou a acontecer? O povo começou a aceitar conviver com o inimigo. Era meio difícil às vezes expulsar, então vamos viver em paz? Essa é a terra que o Senhor me dá, mas te expulsar? Vamos viver assim. Quando vê o povo se contaminava, o povo já não adorava somente a Deus, se corrompia com os deuses desses outros povos aí, e o povo começou a se corromper. Só que é a terra que o Senhor deu. É a terra que o Senhor deu. É a terra que o Senhor falou, vai comer das novidades da terra. Só que daí eu quero que você abra em Juízes 6. Porque se você vê, Juízes é depois do livro de Josué, certo? No livro de Josué vai ter todas as conquistas do povo, toda a história. É tudo o mesmo enfoque, eles iam conquistando a terra. Aí chega no livro de Juízes, também é sequência. Aí Juízes 6, 1 e 2. Novamente o povo de Israel, o que aconteceu? Pecou contra Yahweh, o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, Deus permitiu que esses midianitas ficassem ali. 2. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel, o que fizeram? Construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Diga misericórdia. Será que eu e você na nossa vida, a gente também chegou num ponto que, em vez da gente dizer, dá licença, essa terra é a terra que o Senhor me deu. Esse casamento é abençoado por Deus. Minha família é família do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí tem gente que peca, não se arrepende. Aí o inimigo vai adentrando. Fala que a mão do inimigo cada vez pesava mais. E em vez da gente se posicionar e dizer, aqui não, sai daqui, aqui não é teu lugar. Às vezes a gente vai também fazendo assim, criando, construindo esconderijo.
áreas da nossa vida que podemos nos sentir intimidados nos nossos relacionamentos, na nossa família, coisas que precisam ser ditas e resolvidas para que a cilada que o inimigo estava armando seja desarmada. Mas às vezes a gente vai construindo esconderijos. Ai, eu tenho essa necessidade, mas não vou confrontar o meu cônjuge. Aí você vai criando esconderijos em cavernas, em montanhas, onde em vez de você confrontar e resolver e se posicionar, você está se escondendo. Diga, eu não posso me esconder, porque eu estou na terra que o Senhor me deu. Você está entendendo? Não pode criar esconderijo. A gente tem que ser verdadeiro, amém? Verdadeiro, como cristão, como esposa, como esposo, como filho e filha. Aí, Juízes 6, agora vamos ler o 3 e o 4. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações. Então aqui quer dizer que o povo igual estava trabalhando, correto? O povo não estava não fazendo nada. Formava as plantações. E às vezes a gente está assim também. Está trabalhando, está fazendo, está... Aí o que acontece? Os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles invadiam. 4. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul das extremidades, enfim, e continua aqui o versículo. E eu pergunto, fala para quem está do seu lado assim, irmão, será que o inimigo está acampado na tua terra? Será que acampou o inimigo na tua terra? Hã? Que terra, pastora? Tua vida, tua casa, tua família, teus negócios. Nós precisamos nos questionar. Nós precisamos refletir o que está acontecendo se nós queremos viver o propósito de Deus. Tem que haver uma reflexão. O que está acontecendo com a minha casa? O que está acontecendo com a minha família? E aqui eles plantavam, só que não chegavam a colher. O inimigo invadia, quando vê o inimigo acampava. Diga misericórdia. Misericórdia. Juízes 6, 7 e 8 agora. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahweh por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhe um profeta que lhe exortou, assim diz Yahweh, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Ou seja, Deus está aqui lembrando. Lembra do propósito inicial? Eu já tirei vocês da escravidão. Como que dizendo? E hoje vocês construíram cavernas, esconderijos para se esconder do inimigo que quer acampar? Está entendendo, igreja? O Senhor vindo com um profeta apresentando. Eu já fiz uma obra. Eu tirei vocês da escravidão. Ou seja, como que dizendo, como que você aceita isso? Se eu já te tirei disso. Como que você aceita o inimigo vir acampar, você se esconder, se eu já fiz uma obra tão grandiosa na tua vida? Eu já te libertei. Eu já te tirei do Egito, da escravidão. Deus vem com essa palavra. Oh, Jesus. 9 e 10 agora de Juízes 6. Eu vos livrei, diga, Deus me livrou. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei, diga, Deus já expulsou.
Eu os expulsei de diante de vós e concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei, eu sou Yahweh, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me deste ouvidos. Você tem dado ouvidos ao Senhor? Você tem dado ouvidos ao Senhor, a sua palavra? 11 e 12 de Juízes 6. O anjo de Yahweh veio e assentou-se sobre o grande carvalho. Olha o carvalho aí, pastor Rodrigo, que pregou quinta-feira. Que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e saudou: Yahweh está contigo, valente guerreiro. Você já conhece essa história, né? O famoso Gideão estava escondido, malhando trigo num tanque de prensar uvas. Aí tem gente que pensa assim: Gideão medroso. Eu não sei, esses tempos eu estava meditando, Deus me fez ter outra visão de Gideão. Uma estratégia. Poxa, se os midianitas vinham, roubavam tudo, destruíam tudo, invadiam, ele estava sendo esperto. Estava num lugar, não era apropriado, mas estava talvez ali conseguindo ter o seu alimento diário. E às vezes eu me pergunto se às vezes a gente está aceitando viver a nossa vida assim também. A gente está dando um jeito. Ninguém está falando que você não está fazendo nada. Gideão não estava fazendo nada. Ele estava fazendo algo escondido. Você já pesquisou sobre malhar trigo? Gente, precisa ter um vento, porque quando faz assim para limpar, num tanque de prensar uvas, horrível. Era o que dava para fazer. Será que a gente, na nossa vida, a gente também está vivendo, aceitando isso? É o que dá para fazer. Quem já falou isso? É o que dá para fazer no momento. Eu creio que Deus tem mais para a nossa vida. E 13, 14 de Juízes 6. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahweh está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahweh subir do Egito? Às vezes a gente está assim também. Oh Deus, cadê tuas maravilhas? Cadê? Deus não muda. Deus estava repreendendo o povo. Ó, eu falei para vocês, não se desviem. E daí, entretanto, ele fala: agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aqui tem uma mensagem para nós, igreja. O Senhor quer lembrar a obra de libertação. Tudo profético, quando tirou o povo do Egito. Libertação. Te libertei da escravidão. Quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos tira do império das trevas. Nós temos que acreditar, igreja, que Deus tem uma vida para nós, uma vida em abundância. E na terra que Ele nos deu, esta terra que Gideão estava, era uma terra que quem tinha dado? O Senhor. E como que o povo de Deus aceita viver dessa maneira? Nós precisamos refletir na nossa vida hoje, como está a nossa vida, como está a nossa família, como está tudo na nossa vida.
e refletir se o inimigo não está acampado. Mas hoje, em nome de Jesus, esse inimigo vai ser cercado e ele vai ter que sair. Então, a palavra do Senhor, a solução para todo este povo, Gideão vai liberta. Não era, eu vou dar mais para você. Eu vou vir e vou trazer fartura. Não adianta trazer fartura se você não tira o inimigo. Ele vai estar lá, ele vai consumir, ele vai devorar. A palavra do Senhor, talvez para você que espera algo mais para a tua vida hoje, você está esperando que Deus te dê. E talvez a palavra do Senhor para você é, eu quero te libertar. Eu quero te libertar. Talvez você está orando pelo teu casamento e não sei o que, esperando que algo venha. E talvez a palavra para você hoje, quero te libertar. Vai e liberta. Liberta do orgulho, liberta da soberba, liberta da altivez de espírito, liberta. E aí talvez vai vir os dias felizes que você tanto espera. Quem está entendendo a mensagem do Senhor aqui? Às vezes nós queremos o ouro e a prata, a bênção, a colheita. E vem o Senhor e fala, Gideão, você vai e liberta. Não adianta vir com bênção e mais bênção se o inimigo está acampado na terra. Essa terra que eu dei para você. E essa terra que você permitiu, através das suas atitudes, que o inimigo entrasse e acampasse. Só que graças a Deus e glórias a Deus que Deus não desiste da gente. Deus escuta ainda hoje o pedido de socorro. Deus ouve um coração que diz, errei. Um coração que se mostra arrependido. Porque nós lemos, o povo pediu socorro ao Senhor. Foi aí que ele mandou o profeta com a palavra. E aí veio a mensagem do Senhor, Gideão, vai nessa tua força e liberta o povo. E hoje o foco aqui não é falar de tudo de Gideão, o medo que ele teve. Essa história até as crianças já conhecem, né? Na escolinha. E teve medo, e pediu sinal, e mais um sinal. O Senhor não fica bravo comigo, me dá mais esse sinal. E foi. Essa história vamos pular. Mas eu quero dizer, nós precisamos nos posicionar. E aí, vamos ir, fica aí em Juízes 6. Deixa eu ver, 33. Vamos avançar. Como eu disse, todos conhecem já a história de Gideão. Por que nós vamos ler esse versículo? Vamos ler primeiro o versículo. Juízes 6, 33. Eu separei aqui na versão NVI. Nesse meio tempo. Que meio tempo? Poxa, teve uma palavra de Deus, veio o anjo do Senhor, deu uma palavra, Deus já estava confirmando com Gideão. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Sabe por que está esse versículo na Bíblia? Para dizer para você que está aqui nessa noite que não basta você ter uma palavra de Deus a teu respeito. Aqui já tinha a palavra de Deus. Não tinha já? A respeito de Gideão? Aconteceu alguma coisa por enquanto? Não. E às vezes a gente, eu tenho uma palavra. E a gente não age de acordo com aquela palavra. A gente não se posiciona. Fica só na teoria. E enquanto Deus estava gerando em Gideão tudo aquilo, aquela coragem, confirmando, sabe o que acontece com o inimigo? Une as forças. O que está escrito aqui? Eles uniram os seus exércitos. Só que diz para o seu irmão, você precisa ser focado. Você precisa manter o foco. Você quer viver o propósito? Ter que passar pelo processo. Fica firme.
tem a palavra do Senhor para você. Isso não basta. A palavra do Senhor vai ter que gerar em você uma atitude. Aí algo vai acontecer. Enquanto isso, o inimigo vai ainda unindo força. Mas calma, nosso Deus é mais forte. Calma, nosso Deus é poderoso. Só precisa de alguém se posicionando. Não precisa ser muito forte. Tanto é que na história, não vamos ler, mas Gideão queria ir com mais gente. Não queria? Aí que o Senhor fala, é muita gente. Vamos reduzir aí o número. Só para mostrar que não é a tua força, é o teu posicionamento em fé. É você querer ser livre, é você querer que a tua família seja livre. Você se posicionou, você agiu em fé, o sobrenatural Deus faz. Deus põe para correr o inimigo. Mas precisa alguém nessa casa, nessa terra, nesse lugar que se posicione. Eu creio que aqui tem gente que vai se posicionar aqui nessa noite. Não vai mais deixar o inimigo acampado na terra que o Senhor te deu. Não permita isso. Queira você comer das novidades da terra. O povo estava na terra. Só que o que eles plantavam, o inimigo vinha e devorava. E talvez você está numa terra que o Senhor te deu, mas você ainda não... Faz assim, sabe, de desfrutar. Ai, que gostoso esse fruto da terra que o Senhor me deu. Por quê? Porque às vezes o inimigo está, roubando. O inimigo está invadindo. O inimigo está tomando um lugar que não é para ele tomar. Aleluia, Jesus. Aí, vamos já pular para Juízes 7. Vamos já ir para o final. Se depois você quer, você leia o capítulo inteiro em casa, se você quer meditar, tá bom? Juízes 7, verso 21. E todos, isso aqui eles já estavam posicionados, tá bom? Gideão e os que estavam ali, os que estavam com ele. Todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou e, gritando, os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Aleluia! Vou ler na Nova Versão Internacional. Juízes 7, 21. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. É nós que vamos agora cercar o inimigo. E nós vamos aqui pela fé dar um grito, um brado, que ele vai ter que sair correndo, porque essa terra é nossa. É nossa. Foi o Senhor que nos deu. E Juízes, vai para Juízes 8. Versículo 4 e versículo 5, eu vou ler já na NVI, que é uma linguagem um pouquinho mais facilitada. Juízes 8, 4 e 5. Gideão e seus 300 homens já exaustos, diga, exaustos. Às vezes a gente não fica exausto? Fica, não fica? Eles também estavam exaustos. Mas o que eles fizeram? Continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. 5. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Diga, eu ainda estou perseguindo. Entende? Era um posicionamento, tipo assim, eu vou até o fim, até eu ter a cabeça deles nas minhas mãos. E olha o que diz o 28, só para a gente encerrar essa parte. Juízes 8, 28. Na King James diz assim: assim foi Midian abatido, diga abatido, diante dos filhos de Israel. E diga, nunca mais levantou a cabeça. E diz aqui o texto: e a terra experimentou
paz e descanso por 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. Vou ler na NVI. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. E vai ter em Juízes 7, 23, que acabei passando aqui, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb à presença de Gideão. Ou seja, eles estavam decididos a que o inimigo saísse, nunca mais. Então, irmãos, mesmo que você esteja cansado, continue, é o processo. O processo cansa. Meu Deus, eu me lembro o processo deste tempo. Agora todo mundo vê. Nossa, bonitinho, né? E o processo? Vale a pena o processo. Quando você visualiza o propósito. Vale a pena o processo. Quando você está focando no propósito. E quando você marcha nesse processo, sem desistir, vai chegar o dia que você vai dizer, eu estou vivendo o propósito. Você pode se colocar de pé? Por gentileza. Não chame as crianças ainda, tá? Mais um tempinho com a gente aqui. A igreja compreendeu o que o Espírito Santo quis falar conosco hoje. Amém? Você quer viver o propósito de Deus na tua vida? Diga amém, se manifeste, diga eu quero. Você quer que chegue esse novo tempo de Deus na tua vida? De você comer das novidades da terra? Aquela terra que o Senhor falou e você passou por todo o processo, essa terra, que um dia você vai chegar e dizer, estou nessa terra. Você quer comer os frutos dessa terra? Eu quero, Senhor. Só que você precisa vigiar. E se por algum motivo você sente que na tua vida tem um toque do inimigo, um pezinho do inimigo, que não está deixando você desfrutar, nós vamos ter um momentinho agora de oração, de você pedir misericórdia para o Senhor. Você pedir, Deus, eu sei que aqui foi o Senhor que me deu essa terra, esse casamento foi o Senhor que me abençoou com a minha esposa, com o meu esposo. Deus, nós queremos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Se você precisar hoje se posicionar, entendendo a palavra que ministramos aqui de libertação, se tem algo que você precisa ser liberto do poder do inimigo, não mais criar, como nós lemos, esconderijos. Tem gente, o Senhor, quando eu estava ministrando, assim, em espírito já, pensando nessa ministração, o Senhor falou comigo lá no meu quarto, que tem mulheres aqui que criaram e construíram esconderijos, que não estão sendo verdadeiras. E o Senhor quer te chamar para liberdade nessa noite. Liberdade. Liberdade. E você vai ser feliz nessa terra que o Senhor te deu. Vai nessa tua força e liberta. Liberta a ti mesmo. Irmãos, tem um texto, agora não sei, é Isaías, um texto que o Senhor fala: sacode o pó, filha de Sião. Tem horas que nós precisamos sacudir o pó das ruínas, das coisas. Aqui nessa igreja foi sacudido o pó. Foi sacudido o pó. Vem um novo tempo, nós precisamos nos posicionar. Então fecha o teu olho nesse momento. Se coloca em oração, fala: Senhor, eu quero viver as tuas bênçãos na terra que o Senhor me deu. Eu quero comer das novidades desta terra. Eu não quero viver amedrontado, não quero viver me escondendo, não quero ter as minhas colheitas roubadas pelo inimigo. Senhor, tem misericórdia
de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, nessa noite. E eu libero sobre a tua igreja uma palavra de liberdade, libertação, em nome de Yahweh, o Senhor. Libertação de todo levante das trevas. Vai sair da tua vida, da tua casa, da tua família. Todo esse inimigo que acampou, ele vai bater em retirada no nome santo e poderoso de Jesus. Se posiciona agora. Você é filho de Deus. Você é filha do Rei. Você se posiciona agora. Coloca a tua casa, a tua família em oração. Não aceita essa situação. Diga, inimigo, sai daqui no nome de Jesus. Sai daqui no nome de Jesus. Eu tomo posse desta terra. Essa terra eu vou plantar, eu vou colher, eu vou comer do fruto das novidades dessa terra, Senhor. Abençoa o teu povo, Deus. Dá vitória para o teu povo, Senhor. E agora, Deus colocou também no meu coração. Temos vivido um tempo onde o Senhor tem falado sobre as nossas vidas, de vivemos, acreditarmos no profético, amém? Num ato profético. E eu quero que você, com todo esse espírito, que você está entendendo que o Espírito Santo está querendo te falar, devagar, você vai sair aqui do seu lugar. E ao sair, o primeiro passo que você der, você já vai dizer, eu estou marchando, Senhor. Não importa o que vai ter na minha frente, eu vou continuar o processo. E você vai vir até aqui à frente. E você vai pegar um copinho desse. Nesse copinho tem 1 grão de uva. Quando você vai pegar na mão esse grão de uva, como que dizendo, Deus, eu vou colher o fruto dessa nova terra. A novidade vai se materializar na minha vida. Vai se materializar na minha vida. Você vai pegar o fruto, você vai sentir, você vai olhar e você vai saborear. É doce. E eu profetizo que o que Deus tem na tua vida vão ser dias de doçura, dias alegres, dias maravilhosos, que você vai dizer, Deus é bom. Vamos fazer isso. O primeiro passo que você der, já deu o passo com esse propósito. E pode vir devagarinho. Quem pega já vai dando um lugar para o outro. E faça tudo isso que eu falei. Pega na mão esse grão de uva, sente, diz, vai se materializar na minha vida. O novo de Deus. O novo de Deus, nessa terra que o Senhor me dá, o inimigo não vai ter mais lugar, aleluia, aleluia, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus. E você que vai no seu lugar, fica assim em espírito de oração e pega a uva e fala, Deus, eu estou sentindo a uva, vai se materializar na minha vida. Obrigado, Senhor. Quem quiser depois pegar e ministrar para sua esposa, quem está lá em cima, para o seu filho, profeticamente, vai ter aqui, tá bom? Você pode pegar para toda a sua família. Deixa eu pegar aqui também. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é só pelo Senhor que podemos entrar nessa terra, Senhor. Sim, Deus, às vezes olhamos o inimigo, ele é mais forte que nós, mas ele não é mais forte que o Senhor. E quando nós nos posicionamos em Ti, quando Tu és o alvo da nossa vida, quando Tu és o motivo da nossa adoração, Senhor, quando Tu és o principal, o primeiro na nossa vida, nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai colocar em confusão todos esses inimigos. E em nome de Jesus, eles sairão da nossa vida.
Nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. Nós vamos viver este ano de 2023, até o último dia deste ano, vai ser o ano da restituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tudo isso que o Senhor está nos levando a fazer profeticamente, nós entendemos a bênção que o Senhor tem para nós. Tá com a uva na mão, tá sentindo? Vamos comer das novidades da terra. Sinta a doçura. Recebemos, Senhor, esse novo tempo na nossa vida. Quão bom é comer do fruto, Deus, as novidades da terra, Senhor. Sela esta palavra, Deus, no coração de cada um, Pai. Cada um aqui se posicione, Deus. O inimigo não vai mais ganhar lugar nessa terra. Não vai mais consumir o que vamos plantar. Nós vamos colher o que plantamos e vamos comer do fruto, Pai. Abençoa cada vida, cada família, cada lar, cada negócio. Tudo que fizermos, Pai, na Tua direção, seja abençoado pelo Senhor. Sê com a Tua igreja em nome de Jesus.